Bom, a reportagem da Princesa FM, Rede TCM, conversa mais uma vez com o chefe do Cartório Eleitoral de Açu, da 29ª Zona, nosso amigo Rogério Torres, para trazer alguns esclarecimentos com relação ao processo eleitoral. Nós tivemos um cadastro eleitoral que já foi concluído, finalizado, já inclusive abordamos esse assunto várias vezes com o Rogério, mas existem situações de pessoas que necessitam do documento eleitoral, se não o título, porque está impedido de ser emitido, mas algum documento eleitoral para realizar alguma atividade profissional, algum empreendimento. Nesse caso, Rogério, qual é o procedimento? Isso é comum nesse período, as pessoas precisarem, né, do título estar regular, né, ou para ingressar no universitário, para conseguir um emprego, ou alguma coisa relacionada ao CPF, ou qualquer necessidade que ele tenha. Né, o que é que ele deve fazer? Ele precisa procurar a Justiça Eleitoral, né, para que ele obtenha uma certidão, né, de quitação por tempo determinado, uma certidão circunstanciada, que vai dizer que ele vai estar quite até a abertura do cadastro. E essa abertura do cadastro vai estar prevista para o dia 5 de novembro. Né? Então, se a pessoa precisar, ela pode procurar a Justiça Eleitoral. Se ela tiver multas para pagar, ela tem que pagar a multa ou solicitar a juiz a dispensa dessas multas, né, para poder regularizar. O que ela puder fazer ainda, ela tem que fazer, né, como, por exemplo, pagar a multa. Agora, aquilo que ela não pode fazer, porque o cadastro está fechado, a gente fornece para ela uma certidão que vai dizer que ela está quite até a abertura do cadastro. Né, e aí ela vai poder, né, resolver as necessidades da vida dela. Deixando bem claro, deixando bem esclarecido que esse documento não habilita essa pessoa a participar da eleição. Ou seja, ela permanece inapta a votar no pleito de outubro, não é isso? Exatamente. Por exemplo, se a pessoa não tem título, vai continuar sem título. Se a pessoa está com o título cancelado, vai continuar cancelado. Agora, uma certidão, né, que vai garantir que ela possa exercer os demais atos da vida dela, porque o cadastro está fechado, a pessoa não pode ser prejudicada em toda a sua esfera de vida, né, porque o cadastro eleitoral está fechado e a pessoa não pode obter seu título agora, nesse período. Rogério, com relação a eventuais pré-candidatos, postulantes à eleição de outubro, candidatos a vereador, ou a prefeito, vice-prefeito, que encontrem-se ainda com algum tipo de pendência na justiça, existe alguma fórmula, alguma maneira legal para que eles possam se regularizar? Bem, aí é a mesma situação, né? Por exemplo, uma pessoa quer ser candidato, mas não tem nem título. Então, ele não vai poder fazer o título agora, porque ele não tem título, né? Agora, por exemplo, o candidato que deixou de votar em alguma eleição e tem essa multa, ele pode efetuar o pagamento da multa, né? E ele tem que ver a legislação eleitoral, né? Conversar com a assessoria jurídica para ver aquelas situações que ele tem que resolver. Às vezes a pessoa tem uma multa longa que está parcelada na justiça e ele quer ser candidato, pô, essa multa continua constando no sistema, né? Mas aí tem os entendimentos jurisprudenciais, né? Que permitem que ele seja candidato, né? E sempre é importante, às vezes, quando ele tem uma coisa mais complexa, ele conversar com a assessoria jurídica do partido para que possa aconselhá-lo melhor, até porque às vezes existem entendimentos diferentes na justiça, né? O juiz entende de uma forma, outro entende de outra, e às vezes o advogado ele tem aquela noção geral de como as possibilidades daquela pessoa ser candidata. A Justiça Eleitoral continua o seu trabalho, segue um cronograma de atividades. Qual o estágio atual nesse processo que é contínuo de preparação para a eleição? Nesse período a gente está já organizando a nomeação dos mesários, né, preparando os mesários, coletando mesários voluntários. Inclusive, quem quiser ser mesário voluntário pode procurar a Justiça Eleitoral através do nosso WhatsApp, que é o 36545929, ou através do próprio site do TRE, onde tem um formulário para inscrição, né? E a gente já está começando a preparar o início, né, a preparação para receber os registros de candidaturas que vão ser, né, que terminam em agosto, né? A gente já está testando os sistemas da Justiça Eleitoral, né, para que eles estejam aptos a receber isso daí, já preparando como vai ser a organização dos processos de registro de candidatura, que a gente prevê receber, na última eleição, foram mais de 150 processos, né? A gente acredita que vai ser mais ou menos a mesma quantidade, e é um prazo muito curto para julgar todos esses processos, né? Então a gente está nesse período, já preparando realmente a eleição. Rogério, ainda com relação a essa situação do mesário, qualquer cidadão ele pode se habilitar a ser mesário, e outra coisa, a Justiça Eleitoral comumente bonifica as pessoas que atuam durante as eleições como mesário. Esse procedimento se repetirá. Isso, exatamente. Qualquer pessoa, se ela tiver 18 anos, ela pode, né, se inscrever como mesário. Só precisa ter os 18 anos para a gente fazer a nomeação. Né? A gente sempre começa perguntando aos que trabalharam na última eleição se eles querem trabalhar novamente. Né? Os que querem, a gente vai aproveitando. Aqueles que não querem, a gente retira e começa a pegar novos voluntários. Né? Se chegar o período que a gente não tenha voluntários, aí realmente vamos ter que nomear pessoas obrigadas, né, que não são voluntários, mas vão ter a obrigação de comparecer. E aí a gente sempre procura pegar como obrigar as pessoas que nunca trabalharam. Né? Porque se a pessoa já trabalhou uma vez e não quer trabalhar agora, né, não tem sentido a gente obrigar ela a ir, se tem uma pessoa que nunca trabalhou e que pode ser obrigada a trabalhar. Então a gente procura essas pessoas que nunca trabalharam, né, para obrigar a ir. Mas a gente faz o possível, todo o esforço para conseguir todos os voluntários. A gente tem mais dificuldade aonde? Em algumas comunidades da zona rural. Riacho, apesar desse ano a gente ter conseguido completar o Riacho, mas, por exemplo, ainda faltam Palheiros, Nova Esperança. Né, a gente ainda tem necessidade de mesários nesses locais.
Né? Na zona urbana é mais tranquilo, porque, por exemplo, normalmente é do Candário, o Erne, são cantos que sobram muitos mesários. E a gente sempre pergunta para eles se eles não querem trabalhar em outro canto da zona urbana. Né? E ele querendo, não tem problema nenhum, na zona urbana é fácil. Zona rural é que é mais difícil para a pessoa se locomover até a zona rural. Né? Mas a gente deixa aberto para todo quem que tiver interesse em requerer essa inscrição como mesário, procurar a gente para fazer a sua inscrição. E com relação à bonificação que a Justiça Eleitoral oferece a essas pessoas? Isso. Para cada dia trabalhado, ele tem 2 dias de folga. Né? Tem também os universitários, eles têm muitas vantagens, porque existe um convênio do TRE com várias universidades que dão a eles créditos extras, né, para a sua grade curricular. Né? E em relação a valores pecuniários, que as pessoas sempre perguntam, né, existe um auxílio alimentação que é de R$ 60 para essas pessoas.